Vocês conhecem uma bicicleta que é inicial, que ela se chama bicicleta de equilíbrio, que ela não tem... Ela não tem a roda, pedal, né? Ela não tem um pedal. Então, é uma bicicleta que a criança ela se mexe com os pés. Então, ela vai adquirir primeiro o equilíbrio, pode ser sensório ou desenvolvimento motor grosso. Ela vai adquirir primeiro o equilíbrio, e aí quando ela passar para uma bicicleta que tem pedal, ela não vai precisar das rodinhas auxiliares. Ela vai ter o equilíbrio e vai andar. E é bem legal essa bicicleta. Prossiga. Logicamente, a gente tem outro ponto também, que a todo mundo tem que fazer. A gente também trouxe outro ponto, que é, hoje em dia, com essa nova geração Z, é muito comum os pais darem tecnologia para os filhos muito cedo. Às vezes, a gente não gosta de dizer isso, mas para mostrar a responsabilidade. Tipo, deixa ele distraído e eu vou fazer as minhas coisas. Então a gente trouxe desenhos realmente mostrando isso. Como a infância é perdida, como os laços são perdidos, a gente praticamente não vê mais criança brincando na rua hoje em dia. Além da violência, também tem esse uso muito de internet, streams, para poder distrair a criança. Então a sempre fica sentada, ou fica deitada, ou não, acaba não fazendo as coisas. Porque ela fica sentada, ela não vai querer se mover para poder brincar. Então acaba a criança ela desenvolvendo físico depois de muito tempo. Então a gente vê, sei lá, uma criança de 4 anos ainda engatinhando em casa, porque ela não se move. E a criança também é obesa, né? Sim, problema de saúde. Era isso que eu ia dizer. Vamos usar um estereótipo como exemplo. Já ouviu falar aquele menino criado por vó? Sim. Tem menino criado por vó? O estereótipo do menino criado por vó é um menino que tem tudo na mão, que é muito mimado, que passa o dia em casa, arrumadinho, sentadinho, penteadinho, né? Comendo leite com pera. Esse é o estereótipo, né? A pessoa arrumadinha. A criança que a gente está dizendo é uma criança que ela vai pra rua, ela se suja, ela chega em casa, rala o joelho, tira a tampa do dedão, exatamente. E é essa criança, como vocês estão falando, né, o estereótipo da menina criada por vó, que é só um estereótipo social que a gente está utilizando aqui, mas que pode ser pela mãe, pelo pai, enfim. É uma criança que ela não tem possibilidades de utilizar o próprio corpo. Então, se ela não utiliza o próprio corpo, não brinca, não corre, ela tem um desenvolvimento motor um pouco retardado, né? Tem um déficit motor. Por quê? Porque nessa fase aqui de extremo crescimento, né, o crescimento que é um boom crescimento, ela não utilizou, na verdade, não desenvolveu o que a gente chama de psicomotricidade. Né? E a gente vai mais uma vez para a cognitiva, porque o físico ele se desenvolve, mas se a gente não tiver o equilíbrio e a psicomotricidade, a nossa própria percepção de localização espacial, a gente não consegue desenvolver bem. E se for criada por vó e tiver tudo desenvolvido tecnicamente? Até mais do que você ia esperar. Não, mas Isso é É o geral. Não, foi só isso aqui. Nós acolhemos todos os filhos. Eu sempre soube. Então é isso, a gente está dizendo que se há uma privação, principalmente na sociedade atual, né? A gente vê muito crianças criadas em apartamento, né? Sem o espaço físico, sem possibilidade de ter um espaço grande para correr, para brincar, para meninos, essas coisas. Enfim, a realidade é outra. Até porque os pais, a gente precisa, na verdade, trabalhar muito mais, gastar menos tempo com a criança, então os tempos de qualidade, de lazer, acabam sendo reduzidos. Enfim. E, além disso, as tecnologias podem prejudicar as posturas, mas aí vai mais para a adolescência. Eu lembro que alguém tinha falado na aula sobre estimular a criança a engatilhar o contato com o chão. Então, o desenvolvimento físico tem que começar a ser estimulado desde a primeira infância. Porque algumas crianças têm dificuldade de se manter em pé por não ter muito contato com o chão, fica só na cama. Eu acho que eu até falei aqui em sala de aula, tem uma aluna que disse
a filha dela ficava muito no berço, então ela ficava em material acolchoado por muito tempo. E ela teve muita dificuldade para andar, porque ela não tinha consistência. A consistência do colchão é outra, né? Então, para poder andar, ela demorou mais, porque ela não ficava no chão, com medo de bactérias, E faz com que a criança só tenha mais doença, porque ela não adquire o corpo quando É momento de debate, né? A gente tem um grupo que prefere colocar a criança numa bolha e tem a criança que se jogar para o mundo acha que é desleixar. Mas enfim, voltando ao desenvolvimento físico, ele acontece em todo momento, né? Inclusive na nossa vida adulta, a gente continua se desenvolvendo. Só que tem um momento que ele chega no pico e vai descendo, né? Você utilizou o exemplo de engatinhar, e aí eu lembrei que, primeiro, a criança ela tem o bebê da Michelin, né? Ela não tem as capacidades motoras tão bem adquiridas. E aí a criança ela vai começar a quê? Vai começar a ter o controle do tronco. Depois, pernas, braços. Pronto. Quando a criança ela tem o controle de pernas e braços, ela vai começar a querer se levantar. Né? Então a criança que fica no berço assim, que bate, né? Então a criança que parte isso, que já engatinha, ela vai começar a querer ficar em pé. Eu não sei se vocês conhecem o andador. Sim. Tem alguns pediatras que abominam o andador. Porque o andador é um equipamentozinho de plástico que rodeia e aí a criança fica em pé, sustentada por várias rodinhas e andando. O andador. Né? Dizem que prejudica o desenvolvimento motor. E aí, estou prejudicando. Estou prejudicado. Eu não sei você. Até que ponto o desenvolvimento físico vai ser prejudicado pelo andador? Eu fui a criança de andador. Então, eu sei qual é a questão. Os pediatras são errados. Eu acho que seja porque caminhar e andar de uma forma natural seria o ideal. Porque a gente, em natureza, a gente nunca teve andador, né? O andador é um facilitador, que fica tentando fazer um andador. E aí, quando a gente sai da criança que começa a andar, tentando se equilibrar, a gente parte para uma criança que começa a querer correr. Não, que fortalece a musculatura da criança. Isso, exatamente. Porque ela sabe o próprio peso dele. O andador, ele, como ele não para, ele diminui mais o peso da criança. Além disso, eles falam que prejudica Porque assim, eu não sei como é que vocês entendem a psicomotricidade, mas o que é a psicomotricidade? Quem aqui corre, faz academia, que usa corre? Pronto. Quem corre entende que existe uma pisada pronada e uma outra pisada supinada, né? Pronto. O que é isso? É um tipo de pisada que a gente tem. Nós todos temos uma pisada diferente. E o que é isso? A psicomotricidade ela é formada ao longo do nosso desenvolvimento. Então, se eu tenho uma pisada pronada ou supinada, eu tenho um maior impacto do meu pé, que o meu pé encosta no chão de uma forma ou de outra. Certo? Isso é a psicomotricidade, é como a gente organiza o nosso movimento. Certo? Então, se eu sou jogadora de futebol, se eu jogo vôlei, eu faço uma atividade física que eu me movimento de determinada forma. Certo? O que eu estou tentando dizer é que todos os nossos movimentos eles são construídos para além do físico. Certo? Está na nossa psicomotricidade, como a gente se organiza enquanto sujeito e enquanto cognitivamente no mundo e no nosso corpo, quanto nós conhecemos o nosso corpo, certo? É isso que é a psicomotricidade, a gente ter essa noção da propriocepção e como a gente se movimenta, enfim, no mundo, no espaço, certo? Então, o que eu quis dizer é basicamente isso. A gente volta para o bebê que está tentando andar, né? O bebê que anda, aí ele tenta correr e cai muito. Então, quando a gente é criança, mais ou menos nessa idade, entre 3 e 6 anos, as crianças caem muito tentando andar, né? Porque elas não têm o equilíbrio tão bem adquirido ainda. E aí a gente vai até uma criança de 6 anos, que é uma criança que já anda, que já corre, que tem o seu equilíbrio bem estabelecido, né? Normalmente, o equilíbrio a gente vai estabelecer entre 7 anos, mais ou menos, total, né? Quando a criança ela
vai adquirir uma maturidade e ela vai parar de cair tanto, certo? E adquirir outras habilidades motoras. Mas, continuem aí. A gente está falando só sobre questões musculares. Você? Mas eu não sei se vai falar, não. Vocês estão falando da bicicleta, É a fase que a criança está tentando aprender da bicicleta, sempre está correndo na escola, se não tivesse para tudo, correndo para o corpo, com bola, por exemplo, para estimular a parte da musculatura. A senhora explicou essa atenção é presencial, né? Porque um instrutor que eu vejo no meu caso, meu irmão me ensinou a pular o berço. E minha mãe se virava para eu para o berço. é a parte, justamente a parte da criatividade, a parte da descoberta. Ele está tentando saber acumular o mundo. Que não é só aquele lugar que ele fica com a mãe deixa, ele quer descobrir o resto. Exato. Eu isso aqui, a gente vai usar. pronto? Já? Eu esqueci de falar sobre as mãos, a escolha da mão. Você não tem dúvida? Eu queria perguntar, assim, tipo, esse desenvolvimento é natural, você tem alguma coisa do incentivo, ou se é uma coisa do instinto da gente, ou se... Eu acho que é uma junção de tudo, se você parar pra pensar. Porque cada criança é diferente, então, pô, ela teve o estímulo do irmão dela de vai lá e pula. Já ela aprendeu sozinha, pô. Então, tipo, eu mesmo... Mas tá falando da mão, desse tipo? Não, falando desse desenvolvimento físico no geral, né? Lembrando que a gente tá Lembrando falando que a gente tem andado e né? correr porque tá vendo alguém fazer. É verdade. Lembrando que nós estamos falando do desenvolvimento físico. Era isso que eu ia dizer. Lembra na primeira aula que eu trouxe várias questões que afetam o desenvolvimento? Então é isso. A gente tem uma teoria que diz que a criança ela vai se desenvolver de acordo com o estímulo, tem outra teoria que diz que o desenvolvimento vai se dar de forma inata, porque a gente já tem um aparato físico, cognitivo específico para isso e vai acontecer. Então são várias teorias, entendeu? E vários fatores que influenciam comprovadamente. Fatores sociais, fatores econômicos, fatores biológicos. Entende? Então, é isso. Não que seja algo definido. Eu já vi casos de abandono, então assim, que o bebê nessa fase de desenvolvimento ainda não moela, a segunda fase e tal, deixou ele deitado o tempo todo. Daí a cabeça dele amassou e obviamente ele não tinha um equilíbrio para ficar em pé. Mas será que ele não tinha equilíbrio para ficar em pé porque ele só vivia deitado? Ah, então, ele não teve estímulo. Mas amassou a cabeça e entende como uma lesão cerebral. Eu entendi como uma lesão cerebral. Então tem já no cérebro. Eu não sei, eu não conheço. Mas eu entendi quando você falou, eu entendi como lesão cerebral, mas pode ser uma falta de vivência. Mas é natural que o bebê, se ele começasse, ó, você vê, um bebê de 3, 4 meses, ele já fica inquietozinho. Eu penso que esse desenvolvimento do movimento é uma coisa natural. Mas se você pega uma criança, deixa ela ali, fica aí, menina, ele vai ficar enquanto ele não descobrir que ele pode se mexer. Quando ele começa naquele processo, Em relação à fala, ela já tem um problema. Depende do que você fala sobre fala. O que é fala para você? Citação, léxico. Sim, a fala é fala gesticula. gesticula. A gente Ou a fala, fala- então não é fala, é comunicação. Comunicação. É outra pessoa. Que fala de desenvolvimento físico. Isso não necessariamente vai dificultar as habilidades motoras. Mas aí, sim, as habilidades motoras perdem. Eu ia falar sobre a questão da mão, né? Destro, enfim. De acordo com as teorias, de acordo com o livro da Papalha, existem vários fatores. Pode ser, inclusive, genético. Ela mostra que tem umas pesquisas
que dizem que pais canhotos têm uma probabilidade de ter filhos destros. Então é uma questão biológica também, além de social. Não sei se vocês sabem disso, mas há pouco tempo atrás, assim, há umas décadas atrás, era tido como doença ser canhoto. Doença mesmo. A professora já falou. Eu já falei, professora. Então, você ser canhoto era tido como um adoecimento. Então, no tempo da palmatória, né, nas escolas, as crianças que escreviam com a mão esquerda, elas levavam palmada na mão. Exatamente, elas eram punidas porque era errado. Entende? Então, era um valor social atribuído a uma condição que pode ser genética, enfim. E aí muitas pessoas, não se esquecem, tem alguns casos aqui, tem um aluno que falou que a mãe era canhota e que ela teve que aprender a escrever com a mão direita. Porque os pais dela brigavam com ela para escrever com a mão direita. Exato. Então, tem muitas pessoas ambidestras também, que é o quê? Utilizam as duas mãos. Principalmente as pessoas que têm outros que passaram por doenças como essa. Ok? Mais alguma dúvida? Então vamos seguir para o cognitivo. Já valeu. Eu vi, porque tava no estágio. Sim. E aí eu vou responder a pergunta da fala. Aqui a gente. Vem segurar comigo. Não, meu, o que tu vai falar? Ela tá muito sozinha. Vem cá, isso. Tudo doente. Tu fechou isso. Deixa eu explicar. Ficou uma coisa meio abstrata. Vamos entender essa pintura abstrata. Como o nosso cartaz ficou um pouco conceitual demais, eu vou explicar ele para vocês, para que a gente possa contextualizar o desenvolvimento cognitivo na segunda no desenvolvimento cognitivo na segunda infância. A criança constrói símbolos e signos e ela entende o mundo de uma maneira irreal, não diria irreal, de uma maneira que não é tão lógica. É uma criança, então ela é super criativa e não entende aquilo do jeito que é. Então a gente trouxe alguns elementos, alguns problemas e estigmas sociais que a gente enfrenta hoje no meio da cabecinha da criança. Então a gente tem a criança, uma família, flores, plantas e tudo mais, na aviãozinho de brinquedo, dentro da sociedade com seus problemas e com seus estigmas. A criança está dentro disso, sofre com isso, mas não entende aquilo da forma como é realmente. Essa é a nossa O que é o real? E o que é o real? Vai chegar mais não. São perguntas para Você ainda vai falar, mas Joana vai. No desenvolvimento infantil tem as 4 fases, como foi falado no Piagetiano, né? É o sensório motor, o pré-operatório, o operatório concreto e o operatório formal. Nesse da gente, que é apresentado de 2 a 7 anos mais ou menos, é o pré-operatório, que é quando a criança ela começa a representar imagens, símbolos e também, para a gente se aprofundar um pouco, é quando ela começa a apresentar mais curiosidade sobre tudo que acontece ao redor dela. Então ela começa a perguntar o porquê, aquilo começa a crescer nela e aí surge, pela parte da família, a apresentar algumas coisas em relação à nossa sociedade, né? No contexto social que a gente trouxe. E uma coisa que eu queria ressaltar é que o desenvolvimento cognitivo está diretamente relacionado à nossa capacidade de aprender e de informação
Professora, basicamente o que a gente quis exemplificar no cartaz foi a controvérsia dessa fase que as crianças, no caso, entendem, mas podem não compreender totalmente. Joana até... Joana até exemplificou quando eu falei a ela sobre a ideia de que o próprio irmão dela, acho que pode falar para a escola também, no caso de que, tipo, ela explicou para ele o racismo, mas ele entende que é aquilo, entende a cor da pele dele, mas ele não entende que é algo estrutural e todas essas questões. Aí se puder falar. Meu irmão, ele tem 5 anos e pra gente explicar o que é o racismo pra ele, de fato, é um pouco complicado, né? Mas pra frente, vocês. Isso. É um pouco complicado, assim, no nosso termo, né? E pra gente explicar para pessoas mais ou menos da nossa idade, ou quem já entende sobre o assunto, é mais fácil do que explicar para uma criança que tem 5 anos. Então a gente tem que usar as palavras que se adequam à idade dele, né? Então, que se aproximam dos símbolos e dos signos que ele está construindo. Ele entende naquela fase. Então, tipo, o cartaz de foi essa controvérsia, as questões climáticas, as questões justiciais e tudo mais. A gente pode falar à criança, o tribunal funciona de tal forma, sendo que na real não vai ser assim. Basicamente, Ela tá entendendo. basicamente eu pode explicar para uma criança um adolescente ou um adulto iria entender. Não nessa fase que eu nós temos que usar símbolos de uma maneira que ela compreenda. você só leu a primeira parte do cartaz. Eu que faço de uma maneira mais lúdica com ela, para ela poder contar com a forma. É isso que estava lá escrito. Professor, eu tenho um exemplo que eu tive ontem com o meu priminho. Sim. Ele tem 4 anos. E aí a gente estava na piscina. A gente fez uma piscininha lá na frente de casa para poder ficar com ele, porque estava aqui. E aí meu tio colocou um guarda-sol para não bater o sol nele. Você estava começando a ficar frio por causa da água gelada. Eu fiz, eu vou tirar o guarda-sol para a gente levar sol para esquentar mais um pouquinho. E também porque eu preciso levar sol. Tem que tomar 20 minutos de sol no dia. Como o sol não estava muito quente, então eu precisava levar um solzinho. Aí eu fiz, eu vou tirar pra gente levar sol pra prima ficar feliz. Aí ele fez, por que a prima vai ficar feliz com o sol? Faz calor. Aí eu fui tentar explicar de uma forma lúdica pra ele de como a serotonina ela age no meu corpo. E aí eu dei uma ideia. Eu usei uma ideia totalmente mirabolante e no final eu perguntei pra ele. Não, no final eu perguntei pra ele se ele entendeu e ele fez. O sol deixa a prima feliz, eu fiz aí. Você que tá fazendo teu ciclo utilizar uma frase. Aí eu fiz, tá bom, o sol faz feliz, ele fez. Então, se eu ficar no sol, eu fico feliz? Aí eu fiz. Mais ou menos. Então, não tem uma forma, não tem uma forma exata de explicar pra criança o que a gente entende. Ele vai pegar só uma parte e usar aquilo. Bate no sol, vai. Eu fico feliz. Pode ser que ele fique não muito feliz, mas sim, enfim, essa parte da segunda infância, a parte cognitiva, é uma das que mais nos interessam, afinal de contas, principalmente no atendimento clínico, tá? As crianças até os 5 anos, mais ou menos, elas não entendem o que é real e o que é virtual, por exemplo. Então, é muito comum, amigos é muito comum eles acharem que aquele desenho, aquele carinha lá, o Ben 10, ele realmente é real e existe, e o boneco que a pessoa se veste de Ben 10 é realmente Ben 10. Né? Então, ele tem essa coisa limítrofe entre fantasia e realidade. Ele não sabe o que é. Eu tenho um sobrinho de 4 anos. Aí ele é louco pelo desenho do BJ Bell. O bichinho de pijama. Sim! Meu primeiro também. Aí ele crê, ele bota a roupa e é muito gato. Ele crê. É muito interessante.
Deixa eu compartilhar com vocês assim. Eu assisti uma série que se chama Entre Estranhos. Não sei se alguém aqui já assistiu, mas se não assistiu, assistam porque é importante pra gente. Vai dar uma spoiler, mas Alerta de spoilers. Não, e porque nessa série a criança o ator representado começa com uns 6, 7 anos. E nesses 6, 7 anos, ele tem um amigo imaginário, que é natural, né? Isso que você está dizendo. Só que Podem surgir, né? Seja como na adolescência. não, pois é. Mas nessa idade ele só tinha um amigo imaginário. Só que nesse período houve trauma. E houve a divisão das personalidades. Então, assim, essa fase também é uma fase assim, bem complicada quando surge aí essa questão de violência, abuso, Professora, outra parte que eu ia dizer. negligência. Só para não perder o pensamento, nessa fase aqui, no desenvolvimento freudiano, a gente entra em qual parte? Muito importante. Acho que ela desce, ela é. Na fase psicossexual, esse indivíduo aqui, ele está passando pela fase do ético, né? Não tem essa fase do ético, a construção do ético, tá? E aí o ético, o que é que vai rolar? A ruptura, exatamente. Ele vai acontecer o recalque, né? Que eles chamam. Então, quando acontece, e aí por isso que eu estou falando, gente, essa fase é muito importante para a gente que vai, quem quer atendimento clínico. Por quê? Nessa fase existem muitos aspectos sociais que podem incidir no psicológico do sujeito, como alguns traumas, violências, abusos. E a criança de 5 anos ou 4, 3, que sofre abuso, ela não vai falar que sofreu abuso. Ela vai utilizar de alguma linguagem para falar sobre isso. E nem sempre é uma linguagem inteligível para a gente. Né? Então, de que forma que ela vai falar? Ela vai falar através dos desenhos, ela vai falar através das brincadeiras, ela vai falar através do lúdico. E é assim que a gente vai saber também, através das brincadeiras. A criança vai chegar lá, com 5 anos, sei lá, você não vai sentar com ele na frente e vai que eu posso te ajudar? Você não fazer sentar no chão, botar um monte de brinquedo ao redor e brincar com a criança. Saber o que, através daquela brincadeira, vai emergir de subjetividade. Certo? E meu tio namorou uma moça uma vez que era de família grande. Daí era uma menina pequena, tinha um irmão mais velho. Eles ficavam na casa deles, era que todo mundo morava junto. Tá? Ele notou que ela ficava tentando passar a mão nele, sendo que não, por relação à criança não estava maldosa, mas ela meio que sentia que queria agradar ele de alguma forma. Aí ele juntou os pontos e tipo, falou: ó, esse menino grande tá abusando dessa menina, presta atenção, eles descobriram isso. Descobriram realmente. Ela não falou, foi modelando, tipo, ela foi escondendo o gesto. Sim, Querendo passar a mão nele e tudo nas mais. brincadeiras, exatamente. Eu ia falar, já que ela falou de um filme, também tem um filme que o nome é Jojo Rabbit. Não sei se vocês conhecem. Que ele acha que o melhor amigo dele é Hitler. É um filme. Ele acha que o melhor amigo dele é Hitler, e ele é o amigo imaginário dele, e ele crê que ele está conversando com Hitler. E eles conversam outras coisas assim, besteira, lógico. Mas, sim, é uma Ele comédia. acha que ele tem que fazer alguma coisa pra ajudar Hitler no plano dele. Que eles, tipo, são toda um... E que Hitler tá certo, de certa forma. Não é uma psicose, não. É uma criança pequena. Não, ele não é psicótico. Ele é uma criança pequena que acha que Hitler é imaginário. Por isso que a gente acha, né, na verdade, patologicamente é muito difícil encontrar uma criança psicótica, né? Psicose infantil existe, mas é muito raro acontecer, justamente por esse limite entre a fantasia e a realidade que a gente ainda acha, né, na vivência clínica, no desenvolvimento infantil mesmo. É próprio da infância confundir a realidade com a fantasia. Sim. O que mais? Eu ia falar alguma coisa. Eu sim. O que mais vocês pensam aqui na parte cognitiva? Ainda tem mais. Quando a gente viu a cognitiva, a gente viu vários aspectos. A gente viu a questão da conexão com a linguagem, né? Vocês falaram sobre símbolos, signos, mas também tem a linguagem falada, né?
Na fala, a criança de 3 a 6 anos, ela vai chegar de até 200 mil palavras. São 20 mil palavras. Né? 20 mil palavras. Então, é a fase do porquê. A criança atinge aquela fase do porquê, porque ela está, inclusive, descobrindo o mundo. Então, por que isso aqui é desse jeito? Né? Perguntas muito... O que é isso? Muito peculiares, que inclusive a gente não sabe nem responder. Né? Por que o céu é azul? Por que a nuvem é formada de quê? E aí vem a imaginação e a ludicidade para ajudar a gente a explicar as coisas para as crianças. Então, a nuvem é o quê? De algodão. Né? Como é que surge os bebês? E aí surge a sementinha, surge a cegonha, né? As formas e estratégias que a gente utiliza para explicar às crianças como é que as coisas funcionam. Né? E sempre tentar aproximar a fantasia do que é o real, né? Que ele deve entender. E aí eu ia dizer que em situações de trauma, violência, a gente precisa, inclusive, se utilizar desses subterfúgios. Né? Então, desenhos que eu estou falando é desenho mesmo. Em muitos casos, enfim, meio traumático, né, a experiência, mas a criança, quando vai desenhar a família, que ela é abusada pelo pai, ela desenha um órgão, né, genital, sem ser, né, mas faz algumas coisas, ou até não coloca o pai. Então, através do desenho, a gente consegue detectar algumas situações. A gente está falando muito de violência sexual porque enfim, é Brasil, né? A gente é conhecido como turismo sexual infantil, inclusive, infelizmente. E acontece muito. A gente tem aí uma galera dizendo que, enfim, você dá o beijo na vida para ser o primeiro homem da filha. Né? Meu Deus, eu vi na minha visão. E é um costume muito comum, inclusive no interior. Do pai abusar da filha para ser o primeiro homem da filha. Isso é muito real. Inclusive, enquanto a filha é um bebê, uma criança. 5 anos é uma criancinha. Tem gente que ri disso e concorda. Como eu vi. Enfim, absurdos como esses são praticados todos os dias, então, enfim. E vai gerar traumas. E gera traumas, e gera situações que a criança ela não sabe nem quem viveu aquilo, mas que posteriormente existem o que a gente chama de sintomáticos, né? Comportamentos sintomáticos. Então, a adolescente vai, enfim, culminar lá na frente em determinados comportamentos, determinados hábitos sexuais, determinadas escolhas de parceiros também. E aí a gente volta para o Édipo, né? Se a gente olhar numa perspectiva psicanalítica, a gente vê a escolha do objeto sexual sendo deturpada de alguma forma através de vivências traumáticas e violências. Certo? O que mais vocês falam daqui? Memória, linguagem? Profundidade do sexo. Permanência do objeto. Quem foi que falou? Eu. Tu? E Porque aí? eu tem essa questão de que a pessoa sabe diferenciar. Se ela acha que o objeto é grande, ele cabe mais líquido, por exemplo. Isso. A gente entra na fase piagetiana do pré-operatório. Ela não consegue discernir, por exemplo, eu digo a você que aqui na minha mão tem 200 ml e nessa mão tem 400. Você que sabe que é 400 e 200, você vai saber diferenciar, dizendo que aqui tem mais e aqui tem menos. Mas na fase pré-operatória, a gente não tem esse intelecto para raciocinar se aqui tem menos e aqui tem mais. É de acordo com a concretude que a gente vai discernir se é maior ou menor. Né? Então, se eu ponho um copo longo, eu acho que eu dei um exemplo aqui A mesma coisa de dinheiro. da moeda. Né? Isso. Quem tem 10 moedas de 10 centavos e uma moeda de R$1, a criança vai achar que aquelas 10 moedas têm mais dinheiro ali. Certo? Então, além disso, nós temos uma capacidade de memória muito mais avançada, influenciados pelo desenvolvimento e contato com telas. Né? Lembra que o contato excessivo com telas até os 2 anos influencia na nossa capacidade de concentração? Uma criança de 5 anos, ela tem uma capacidade maior de concentração, que é um bebê, obviamente, só que pode ser influenciada pelas vivências externas, né? Pelas vivências sociais. Então, a criança que ela tem um pouco câncer de apresentar. A criança que ela tem vivências limitadas, né, socialmente, ela vai com certeza combinar com o desenvolvimento cognitivo deficitário. Né? Inclusive, muito
presente aí no desenvolvimento físico que a gente não falou, é a desnutrição. Vocês lembram que tem fatores externos que influenciam? Então, desnutrição, vacinas, doenças genéticas. Então, vão... Começando no banheiro. Aí depois dizer o desenvolvimento físico. Não. Calma. Você estava falando dos fatores físicos que influenciam no cognitivo. Isso. Então, desnutrição, até a questão econômica também. Se você tem uma economia prejudicada, você não vai se alimentar tão bem e cognitivamente você não vai se desenvolver adequadamente, ou como poderia. Inclusive. A senhora falou da memória que está muito ligada com a aprendizagem. E aí, esses dias, acho que essa semana, uma influenciadora postou o vídeo dela que simplesmente aprendeu o alfabeto árabe. E estava falando o alfabeto árabe. Como é que ele aprendeu? Ele viu um vídeo no YouTube e simplesmente decorou o alfabeto. Não só o alfabeto árabe, como o francês também. Eu coloquei no meu celular o números árabes. Claro, né? Sem querer, isso é fácil, hein? Não se fala, nem sei pronunciar por extensão, mas se começar a usar o número árabe. O contato com as mídias sociais, YouTube, enfim, faz com que as nossas crianças elas tenham contato com outras coisas e acabem indo para além do que a gente espera, do desenvolvimento físico. Enfim, a gente sabe desde o primeiro dia de aula que é relativo. Então, que tudo vai ter um nível de influência. Crianças que moram na capital não vão ser as mesmas crianças que moram no interior do sertão, por exemplo. Então, é isso. Vai desde as redes sociais até questões biológicas. E agora o desenvolvimento do sistema de Brasil, que envolve a dimensão, desenvolvimento do organismo. Tá passando. Eu acho que Vai lá atrás. Tu tá por aí? a gente não se muda. É isso. E aí, gente? Linguagem, memória. Na linguagem a gente tem uma... Além do aumento do vocabulário, a gente tem uma atrelada à lucidez e à capacidade imaginativa, que também é a linguagem de comunicação. Além disso, a gente tem uma noção de quê? De linguagem pragmática ligadas à memória episódica, memória de curto prazo. As memórias de longo prazo, elas são não tão arquivadas. Vocês vão encontrar no livro, não sei se vocês leram, mas no livro tem uma descrição sumária, do que é memória episódica, memória de longo prazo, memória de curto prazo, e aí vocês vão conseguir entender que existem variações. Aqui, nesse desenvolvimento, a gente tem um reforço da memória episódica. O que é isso? Uma memória de um episódio específico, certo? Principalmente se houve alguma vivência traumática. Exatamente. Mas não vai recalcar. Segundo a psicanálise, Mas nem tudo é Mas depende, exatamente, depende do algumas coisas ultrapassam. E o que é o recalque, afinal de contas, O recalque é que vai para o inconsciente. E, em tese, a gente não tem acesso ao inconsciente de forma geral. E aí? Foi? Foi. Sabemos? Isso aqui é o mais importante. Deixa eu assinar. Eu tinha uma colocado no japonês. Ah, só me diz que eu lembro com... Você não tá no nome? Eu fiz 2. Pode falar. É atrás agora, Já pra prova. Uma pergunta.
a paciência do caramba pra escutar tudo. Bota no velocidade 2. Bota na velocidade 2. Aí tu escuta lá. Se a tua aula é 1 hora, na velocidade 2 eu escuto meia hora. Mas eu tô limpo, pai. De boa. Obrigada pela consideração. Será que essa caneta é de Igor? Quem explica aí, ele escreveu uma coisa todo dia, né? Eu acho que sei, né? É qualquer coisa. De quem é essa caneta? Sei não. Ô, É minha Félix, não. de quem é essa caneta? Talvez seja de Igor, não? A caneta de Igor? É não. Acho que é. Igor tá no final. Não, peguei ele assim, não com Coisa a caneta dela. Ah. Também não. Esse errado aí. Você tá aí, né? Isso, agora ainda. Peraí. Bom, me devolve pra vacinar. Vocês viram? Dois pontos desse trabalho. O livro psicossocial, no livro da Papalha, ele vai trazer alguns temas, que é desenvolvimento do self, aí tem questão do gênero, depois vem a questão das brincadeiras. Depois tem a questão da parentalidade. E relacionamento com outras crianças. Aí eu vou falar tudo com vocês. Vou falar um pouquinho, porque é muita coisa. Relacionatório. Tá vendo aí? Antes da reforma da minha vida, pra ver o que eu faço. E a professora, hein? E o outro que era que tava falando. Influência socioambiental. Tá todo mundo bem na cabeça. Grande pirâmide. Tinha que a professora é coragem. Com a eu ainda posso. Relaxa. Relaxamento. Eu fiquei na minha mente. É o quê? Uma escola de programador muito doida aí pra ninguém. Eu vou ver essas atividades. Não de prova. Precisa não. Foi ratinho. Poxa, eu vou ver, eu tô curiosa. Pois venha, sexta-feira. Pra ver a gente se vai até junto. Filme. E aí, desenvolvimento psicossocial. desenvolvimento do cérebro, né? Porque eu abreviei. No desenvolvimento do self, a gente vai ter a questão do autoconceito, que é quando a criança ela tem a capacidade de descrever os traços dela e características. No caso é, um exemplo. Você já viu uma criança, minha sobrinha, quando ela conhece um desconhecido, um amigo de um pai, um colega de casa, olha, eu sou Maria Clara, eu tenho 8 anos, eu sou uma pessoa muito legal, eu me movimento, eu pulo que só ali, ó, bem Eu acho que esse cobra já aconteceu. Ela colocou a cabeça do personagem. Agora eu vou ficar por casa. É praticamente assim.
precisa falar sobre o egocentrismo na parte cognitiva, né? Isso. E aí, eu trouxe alguns exemplos. Nos Estados Unidos, o desenvolvimento da criança, no caso dela, do self, do eu, do ego dela, eles buscam mais um desenvolvimento mais assim, restrito, a pessoa sendo mais individual, ela sendo mais rígida, com afazeres, tarefas de trabalho. Já num país como o Japão, a questão do self era mais ligada à coletividade. Então, a criança, quero que entenda, a criança no Japão, ela seria um desenvolvimento do self mais ou menos assim. Eu me reconheço quem eu sou, mas também tenho outras pessoas que vai determinar o meu ego. No caso, o meu desenvolvimento do self, mais ou menos. E por que eu falei de egocentrado? Né? A criança nessa fase, ela está no egocentrismo, não é assim, tipo, eu sou demais, não. Egocentrismo é no sentido de que a percepção de que as outras pessoas veem as coisas como eu vejo. Né? Então, por exemplo, é muito fácil eu pegar esse cartaz aqui e mostrar para a Mariana, ó, eu estou aqui, esse cartaz está virado para mim, certo? E aí eu faço assim para ela, ó. E aí eu acho que ela está vendo da mesma forma que eu, né? Então ela não está vendo, mas eu estou vendo dessa forma. Então, falta a percepção de que existe uma coisa além da minha percepção. Por isso que a gente chama de egocentrado. Isso influencia também no desenvolvimento do self. É isso que ela está falando aí. E ela não entende aqui a diferença entre que ela pode ser tanto uma pessoa que pula alto, um exemplo, como uma pessoa que pula baixo. Ela só entende que ela vai pular alto. Se ela descrever o que ela é, uma criança que pula a alturas longas, ela vai achar que ela pula. Ela vai achar que ela pula. Exatamente. Aí ela vai dizer, eu pulo 20 metros. Isso. Aí você olha pra mim e diz, eu pulo 200 metros. Aí eu pulo 200 metros, eu infinito. E aí tem a questão dos pais também, aqui também está no desenvolvimento do self, que é mais na questão de conversar com a criança. Tipo, a conversa dela com os pais vai determinar muito quem é a imagem que ela vai fazer dela mesma. E tem a questão do autoestima, que é também a criança se baseia aqui na capacidade cognitiva, que eu vou falar, tá? Tem no self, ela também vai aprender a regular a questão emocional. No caso, ela vai compreender como ela sente o que ela está sentindo, como ela reconhece, ela descreve se é uma raiva, se é tristeza, mas ainda ela não sabe mais ou menos identificar exatamente o que é aquilo. Eu estou com raiva, porque o sentimento dela está totalmente embaralhado. E assim, faz parte da nossa atuação, inclusive, fazer uma educação emocional, se utilizando de quê? De figurinhas, de brincadeiras. O desenho mais utilizado pelo psicólogo no mundo, como divertidamente, que é para ensinar o que é cada emoção. Né? Funciona muito bem. Tem um livro também falando do filme. Aí, na questão do self, vai entrar, assim, isso aqui foi por fora, que eu achei que caberia, que é a questão de um dos estágios do desenvolvimento de Eric Erickson, que é a autonomia, vergonha, que é a fase da aquisição da linguagem que coincide com o senso de autonomia. A criança, ela própria é aceitável nesse círculo social, ela entende que ela é aceitável nesse círculo social, mas é que ela depende de desenvolver a sua própria autonomia. E dependendo de como vai ser o manejo dos pais, as críticas repreensivas tendem a causar um sentimento de angústia, de dúvida na criança. São duas, né? Isso. Duas? E tem uma outra que eu coloquei, que eu acho que é essa que ela quer falar, que é iniciativa e culpa, que é a terceira, que ainda pega aqui na questão da autonomia. Eu ainda botei diligência, que é a quarta fase, e inferioridade, porque começa dos 6 aos 11 anos.
Mas é só ali um comecinho mesmo, na questão da criatividade, da cognição. E aí pulando para a gênero. Falo todas? Ok. Ó, a criança, né, começa a descobrir, né? Assim, né? Vai se identificar. Sim, A criança não tem noção da eroticidade, mas sabe que é menino e menina, né? Ela começa a identificar quem é menino, quem é menina. Ela acaba identificando. Eu faço comportamento de menina. Meu amiguinho faz comportamento de menino. É a questão do papéis de gênero. Né? E tem a tipificação de gênero, tá? Aqui também. Que é ela saber o que é traços e comportamentos de menina, que eu acabei de falar, e o que é traços e comportamento de menino. Menino deve fazer coisas de meninas e menina deve fazer coisas de meninos. Isso ela fala, tipo, combinando também na brincadeira, que a gente fala daqui a pouco. E a gente vê muito do tipo, mas não sei se você tá brincando de caminhão, é coisa de menino. Fala uma diferença das meninas, no caso, né? Então acaba que vai na brincadeira também. A construção do papel social, né? Incutido pela sociedade, a gente começa a absorver esses conceitos. E influenciado pelo céu, como aí falou que a conversa com os pais, se os pais falam o que ela entende dela mesma, o que ela aprende dela mesma, O livro coloca algumas abordagens aqui na questão do gênero, que o livro trabalha nessa abordagem biológica, abordagem evolucionista, abordagem psicanalista, abordagem aprendizado social e teoria cognitiva, que é Bandura. Aí tem a abordagem, também tem a abordagem cognitiva. Tá, a teoria do cognitivo desenvolvimental, que é de Lawrence Kohlberg. Esse bicho fala sobre o livro assim, passa, porque fala muito. Ainda não vou ler. Exatamente, faça isso mesmo, Aí tem é pouco tempo para muita coisa. a teoria de Sandra Bem, que também é uma teoria de esquemas de gênero. Que lá ela fala que o gênero é caracterizado pela autocategorização. É um processo de informações culturais, no caso. A criança vai recebendo informações de fora do ambiente familiar e ela vai estruturando o gênero dela de acordo com os relacionamentos que ela vai ter. Aí agora ela Da brincadeira. Mas ela está dizendo, brincar é importante para o desenvolvimento saudável do corpo e do cérebro. A gente leva para a parte física e a parte cognitiva. Mas falando da parte psicossocial, que é tipo onde a criança ela vai saber criar limites. Como você falou, ela é muito egocêntrica. Tipo, entender que as outras pessoas veem como elas veem. E acaba que quando ela está brincando, quando ela está socializando com outras crianças, acaba que gera aquele choque de realidade. Mas não é assim. Vai assim. Arejada. Não, mas não é assim, não é. Mas é assim sim. Aí começa. É a frase que o dono da bola pega a bola e vai embora. Não vai brincar não, a bola é minha. pegar a mulher que se manda. Exato, então tipo, elas começam a entender os limites, as regras sociais e o que do comportamento delas vai ser aceitável ou não. E a gente pode ver isso também na educação infantil, né? Que é tipo, a professora vai lá e meio que repreende um comportamento que não foi adequado com outro colega. E a criança, mas por quê? Mas por que não é legal, filho? Porque eu não posso fazer isso. Está influenciado com a relação de... Isso, exato. Aí tem o jogo funcional. O jogo funcional é aquilo de rolar a bola. Jogo construtivo. A brincadeira mais simples. Isso. Brincadeiras com regras não são bem sucedidas nessa parte. Né? Elas não têm essa compreensão. Porque elas não compreendem. Elas não entendem por que não tem essa organização mental ainda, né? O jogo construtivo que a gente pode levar para o modo de jogo com blocos, aquele negócio de casinha e tal. O jogo dramático, que é onde elas começam a meio que criar cenários fantasiosos e começam a interpretar aquilo. E jogos formais com regras. A gente pode ver a amarelinha, pode ver as bolas de gude também. E como a professora disse, acaba não sendo muito bem sucedido. Porque, minha vez! Não, mas você já foi. Muito bem, então. E começa. Eu amo
eu ia brincar com meu irmão e ele falava que ela voltando no gênero. Você não pode brincar com bola de gude porque é coisa de menino. E eu, mas eu quero. Eu só queria brincar. Minha filha. Você pode brincar porque tu não quer. É isso. E a segregação de gênero que é aquilo, que as crianças começam, tipo, tem preferência em brincar com crianças do mesmo sexo que ela. E começa com aquilo, aquela diferenciação de isso aqui é jogo de menina, isso aqui é jogo de menino, você tem que brincar com o jogo de menino. Tem que falar de segregação. Alguém sabe? Parentalidade, Relacionamento familiar. Rapidinho, antes de falar dessa parte, professora, eu queria só tirar uma dúvida dessa questão da brincadeira. É que tu tinha falado no cognitivo, eu acho, que a gente brincando com as crianças, elas comunicam, sei lá, muito nessas coisas. Isso entra nessa fase também, não é? Porque, tipo, elas não sabem expressar, mas expressam através de brincar. Porque elas não têm o pensamento simbólico organizado para entender da mesma forma como nós. Por exemplo, que é um crime. Entende? Então, ela se utiliza de outros métodos de comunicação. É um método de comunicação que pode ser simbólico, projetivo, como desenho, como a guerra de boneca também. Na brincadeira em si, né? Então, brincadeira sexualizada, é muito comum, né? Meninas brincando de boneca e tipo, vamos brincar de namorado, vamos brincar de beijinho. Esse é um caso do trabalho que a gente está fazendo. Mas estou vendo aí nesse ponto não, calma. Tem muitos casos aí. Aí você já vai dar esse ponto. Não, mas eu posso usar. Não tem informação, né? Informação. Não tem como a gente aqui, eu escuto. Não vai indo embora. Eu tô esperando. Não tem, não. Acho que vai ser. Eu não. Vamos embora. Aí aqui vai entrar relacionamento com a família, vai entrar disciplina, vai entrar reforço de punição, vai entrar castigo corporal também. E vai ter as questões de técnicas e fala a disciplina é como você vai ensinar a criança a lidar com os comportamentos dela e também a exercer controle. No reforço, punição, os pais punem os filhos para acabar com o comportamento indesejado. E no reforço, né, que seria o pai valorizar o comportamento benéfico que a criança acabou de reforço. E escreveu isso na aula de biologia. E aí o castigo corporal está definido como o uso de força física com a intenção de causar dor na criança e não controlar o comportamento. E no caso, aí entra as questões, o castigo corporal é as palmadas, as tapas, também vai depender de cultura E aí as crianças, elas, aprendendo a construção dos papéis sociais, elas vão acabar reproduzindo os mesmos comportamentos. Né? Não só os comportamentos de bater, de dar tapa, mas os comportamentos de abuso. É mais uma das formas de expressar. Complementando a resposta. É muito aquilo de se uma criança que é muito violenta, ela aprendeu a violência Em casa. A gente tem a teoria de quem fez o experimento, talvez Bandura, exatamente. O experimento da João Bobo. Não esqueçam mais. Não esqueça mais. Errou na prova. Uma coisa que eu esqueci de falar também é que tipo, vai entrar em relacionamento com crianças, que é onde a criança aprende a se colocar no lugar do outro. Que ela sai daquele ali só dela e aprende tipo, a ter empatia pela outra pessoa. E um exemplo prático é que tipo, eu trabalho em escola. Aí, e na educação infantil, inclusive. Aí é exatamente essa faixa etária, 4 anos e tal. E na sexta lá tem o dia do brinquedo, que eles levam o brinquedo deles. E às vezes, alguns esquecem. Aí, tipo, eles ficam meio receosos assim, mas no final fica, toma, brinca um pouquinho. Aí depois fica assim, olha, deixa eu agora. Mas eles aprendem a dividir e a se relacionar com as pessoas. E tem as técnicas indutivas, que seria técnicas disciplinares destinadas, poxa, está difícil, hein? A induzir o comportamento desejável
pelo apelo da racionalidade e ao senso de justiça da criança, que seria basicamente, a gente agora puxou, que é o caso da empatia. Lá no livro tem um exemplo que ele dá de uma criancinha em que ela entra com o pai no mercado e aí ela pega um biscoito, não sei o que é, mais ou menos um objeto, sem pagar, sem nada, e o pai percebe. Aí, como seria a reação do pai aqui, uma forma mais benéfica de educar, disciplinar a criança sem que ela seja constrangida e que ela entenda que aquilo foi errado. Ela no exemplo aqui dizendo que o pai, ela puxa, ela conversa com ela e diz, ó, você gostaria que o outro amiguinho pegasse algo de você, sem você avisar, não sei o que, seria bom pra você, como você reagiria? E ela reagir. Aí a menina lá diz, né, não papai, eu sei, eu fiz errado, não sei o que, então vamos devolver, né? Se você quiser, você pega e diz, papai, pode comprar isso, eu vou, pago, tem lá um exemplozinho. Nessa fase começa a... Ele sabe que é errado, só não sabe muito bem porquê, né? Mas começa a formação moral e ética. A formação moral e ética ela vai se estender aí 6 anos até a vida adulta e é cabal, na verdade, né? De entender o que é certo, o que é errado, a construção do self, né? O que é certo, o que é errado, o que me define, o que eu faço, o que eu sou, né? Também está ligado à questão moral e ética. E aqui também tem a questão que a gente já falou muito, que é o altruísmo, a agressividade, mas também tem uma outra que é o medo, né? Que a criança começa a ter medos, tipo medo do escuro, medo de cair, ou medo de algum objeto, ou de alguma história mesmo que ela escutou de um coleguinha. E isso vai tudo entrando na questão lúdica da criança, que ela vai imaginando. A loira do banheiro, o nome da corrente, a Maria Florzinha. Maria Florzinha. Ela tá atrás no seu cabelo. A diferença, né, sobre realidade e fantasia que não tem. Acaba realmente ficando com medo. Minha mãe foi chamada na escola porque eu fiquei com medo da Maria Florzinha. Eu não queria mais entrar em medo nenhum. Realmente. Essa história. Que aí vai, ao decorrer do crescimento da criança, ele vai dizendo que algumas questões, se forem explicadas, são questões de medo. Se forem explicadas para a criança vai tomando consciência de que aquilo é só algo fictício e o medo vai um pouco desaparecendo. Depois, né? Muito depois. Ele até bota aqui, que é depois, depois dos 6. Depois dos 6. Eu quero dizer, por favor, não desfaçam a crença do Papai Noel, do Coelho na Páscoa, deixa as crianças. Né, gente? Porque tem pais muito realistas. Esse menino, esse aqui não existe, não. Deixa o menino pensar que existe. Faz mal. É bom mesmo. Hã? É bom mesmo. Faz mal? Eu não quis saber. É isso que eu tô perguntando. Faz mal? Eu não tô falando que você fazer mal, eu não acredito em Papai Noel. É fantasia, do mesmo jeito que ele acredita que um personagem existe, ele acredita nessa pessoa. Mas na verdade isso foi utilizado como controle social. Mas até descobrir que não existe já tem consciência, ele mesmo vai descobrir sozinho. E ele vai entender que aquilo foi bom pra ele. Porque eu hoje em dia entendo que minha mãe comprar presente e dizer que era Papai Noel que trazia. Hoje em dia eu sei que ela fazia isso pelo meu próprio bem, que eu achava, eu me comportava, eu ficava, né, eu pensava, ó, se eu me comportar direitinho, no final do ano eu ganho presente. Era um reforço positivo. Uma grande caixa de skin, né? Exatamente. Aí aqui, ó, a Luísa bonita aqui, alguém quiser fazer uma revista aqui, ó. Fazer uma análise aqui do meu desenho, por favor. Não volto pra Marcelinho. Cadê lá? Não deixa Marcelinho também se for. Vou fazer assim. Aí aqui, no relacionamento com outras crianças, vai incluir também, além de colegas, os irmãos. Tem criança que tem irmão, tá? Aí aqui também está dentro as brigas, que começam primeiramente com irmãos. A questão da afeição, do interesse, do companheirismo, do companheirismo hoje, companheirismo. E lembrando que aqui vai entrar a questão de bandura, que é da imitação. Então, tipo, o irmão mais velho, ele faz um comportamento e, consequentemente, o mais novo vai reproduzir. Minha irmã fazia alguma coisa, tava eu lá fazendo igual. Também tem o irmão, mas eu tenho isso. E não só uma aprendizagem social, mas uma identificação.
Ou se não, um coleguinha. Acho uma figura com quem ela tem mais contato. Exatamente. Aí o livro lá determina que a idade em que as crianças têm uma proximidade a fazer amigos é a partir dos 3 anos, que é basicamente quase a idade que ela entra na escola, né? Sim, porque antes a pessoa brinca, mas ela brinca só, né? Depois ela vai construindo essa coisa social, o papel social, porque a imitação, que é reproduzir os comportamentos, acontece enquanto, a gente já viu. Mas o comportamento social de identificação, pô, eu sou menino, eu me identifico com aquele menino, então eu vou fazer as coisas que aquele menino faz. Então é um símbolo, tá? Menino, menino, então eu me identifico com o menino, então eu vou fazer como esse. Né? E tem a questão de resolver problemas nos relacionamentos, com irmãos, com os colegas, e também está muito ligado à questão da parentalidade, que as crianças têm que desenvolver um senso de autorregulação emocional aqui, acompanhado disso aqui, porque é sempre aquela briga, né? Uma professora agora uma vez que um menino brigou com o outro, disse que foi um outro que abusou, e depois foi um vigia, ficou aquela bagunça toda aqui, é a maior loucura lá. E aprender valores morais e normas do papel de gênero e práticas de papéis sociais adultos. Eu acho que eu vou ter uma coisa aqui. Vai na influência, já me vai. As influências, que é socioambiental, eu vou ter outras influências aí mais. Que foi as influências socioambientais, que foi as condições nutricionais, estimulação da família, padrão cultural, nível educacional, nível socioeconômico da família. E aqui também, na influência socioambiental, eu coloquei a questão da teoria contextual biológica de Uri Bronfenbrenner. Que é os 5 círculos concêntricos, que a gente estudou lá no começo. É isso. Professora, realmente a senhora comentou que é muito igual, é japonês, não foi? Os conceitos deles são um pouco. Não, é porque esse complemento não tem. Sim. E aí, grupo, bora? Eu estava perguntando ali quem era. Isso eu falo mais. Sim. Cadê o cartaz? Isso, na biblioteca. Estava aberto. Cadê o cartaz? Cadê o cartaz? Tá com ela. Fica com ela, né? Então, aí é isso. Ah, tá aqui, ó. Sim. Gente, vamos lá. Na velocidade da luz, que eu vou estar querendo sair do estágio sem trabalho. Agora que a gente tem a perspectiva físico-cognitivo, social, típicas, né? Agora é a nossa vez de comparar com o desenvolvimento atípico. O que é que acontece, o que é que tem, quais são as características. Exatamente. Para começo, tem que saber o que é a palavra atípico, porque atípico é algo que difere do normal, do comum. Ou seja, algumas ações e coisas que você olharia para uma pessoa em uma situação e ela faz uma ação bem diferente, seria algo atípico. E ela pode durar a vida inteira, mas como a gente está falando só da parte infantil, então a gente vai depois falar dos exemplos. E bem, pode ser, essas ações podem vir de vários fatores, pode vir de algo genético, pode vir de algo como uma experiência, um trauma social. Por exemplo, algo como eu tenho um filho e eu ensino algo para ele, para devido à situação. Para as outras pessoas, ele vai ter um comportamento completamente diferente. É a experiência da minha criança lá, é um comportamento completamente diferente para as outras pessoas que estão vendo. Não vai ser normal, vai ser algo atípico. Então, tem muitos fatores que podem influenciar nisso, até porque o professor, os 3 grupos já falou, né? Então, basicamente, a gente vai falar uns exemplos
das coisas que não são, que já está listado aqui. Pode começar. Eu não me fazer o cartão, mas eu fiz aqui. Vocês fizeram o cartaz aqui, não? A gente Não trouxe. Fez assim, mas porque todo mundo fez cartaz, o negócio de a gente. É porque eles não conseguiram juntar. A gente só não juntou. Teve um problema de comunicação, e aí a gente não fazer outra conversa. Tudo bem. Quem ia fazer seria eu, e aí eu fiz a comunicação, desse ela não tem nada. E aí, com algumas outras coisas que aconteceram, eu acabei esquecendo e peguei os desenhos para fazer o cartão. Um pouquinho mais de criança artista, porque assim, um dos exemplos que eu trouxe foi sobre o hiperfoco. Sabe, o hiperfoco é uma concentração extremamente excessiva em algum assunto, algum filme, algum determinado. E eu trouxe como exemplo, não sei se vocês já assistiram, mas tem a série que é sobre um menino autista, e ele tem hiperfoco em pinguim, por isso que eu desenho ele tem um hiperfoco extremo. Eu já tive a noção do que ele deixou opinião sobre as raças possíveis, ou isso, ou um advogado extraordinário. Sim. Enfeitado uma Mas versão no caso dela é baleia. enfim. Eu quis trazer isso pra vocês, porque é um assunto interessante. Mas tu não tem hiperfoco só no autismo, mas tem outras coisas que também tem hiperfoco. Mas no autismo chega a ser algo extremamente marcante. É uma das características mais comuns das crianças. Tem a menina que minha mãe cuida, minha mãe vai lá. Ela não tem diagnóstico ainda, mas pelas coisas que eu observo assim, eu acho que ela tem autismo. Talvez não grau mais leve, mas enfim, quando ela passar por ela vai saber. Mas ela tem hiperfoco em coisas específicas. Tipo, ela tá com hiperfoco em Lego, ultimamente. Tudo de Lego, a menina sabe tudo de Lego, a menina fala tudo sobre Lego. Pois é. Mas enfim, eu não tenho nada pra falar muito detalhadamente. Se a gente fala no hiperfoco, a gente lembra também que em aspectos cognitivos a gente tem lá inflexibilidade cognitiva. O que é isso? Sair da coisa que está extremamente planejada ou repetida. Então, existem comportamentos repetitivos, comportamentos, inclusive sociais, que prejudicam socialmente. Se eu tenho hiperfoco em uma advogada extraordinária, né, como eu sei, baleia, ela tem hiperfoco em baleias, então ela pode falar horas e horas, o dia inteiro sobre baleias. É tanto que o carinha, né, o mocinho lá, disse que ela vai falar com ele sobre baleias na hora do almoço, e é esse vínculo que eles constroem. Né? Ela socialmente se adequou a falar sobre baleias no momento do almoço. Então ela já chegava com a mesma comida, inclusive, né? Sempre a mesma coisa. E aí já estava pronta para falar sobre baleias. Isso produz um prejuízo social, porque a pessoa pode falar por horas sobre baleias, só que ninguém aguenta. A pessoa que para falar sobre. Existe lugar, existe hora. Existe lugar, existe hora. Então, o que é socialmente adequado, a gente fala até sobre teoria da vida, né? O que é socialmente adequado ou não, fazendo leituras a partir da expressão das pessoas, o interesse das pessoas. Né? Então, traz um prejuízo social essa inflexibilidade cognitiva. Além da inflexibilidade cognitiva, a gente tem também uma questão sobre. Estava falando sobre hiperfoco, não me lembro. Mas sobre comportamentos repetitivos, né? Inflexibilidade cognitiva de, por exemplo, mudar caminhos. Né? A pessoa autista, ela sempre quer fazer o mesmo caminho. Eu vou para a escola, isso, que é mais seguro. Eu vou para a escola por caminho X. Então, se meu pai ou minha mãe mudar o caminho, posso entrar em crise, porque para mim aquilo é uma coisa totalmente incerta e complicada. Então, é um desconhecido que gera muito medo e gera uma desregulação. Né? É por isso que os autistas geralmente seguem sempre a mesma rotina. E é interessante que sigam sim. Certo? Então, para evitar desregulação, a gente não vai reforçar a questão da mesmice sempre, que a gente precisa desfazer, porque afinal de contas a vida em sociedade não muda, né? Então as pessoas precisam estar adequadas a isso. Mas sim, se deixar, elas fazem o mesmo ritual sempre, tanto que a gente tem ritual, né? Tem que fazer a mesma rotina o tempo todo. Acorda, toma banho, escova os dentes, toma café ou come um cereal com água ou alguma coisa do tipo a mesma comida, a mesma coisa, sempre na mesma ordem durante o dia. Imprevistos para aquela pessoa é ruim. Sei lá, uma pessoa sofreu um acidente no meio do dia. O que é que eu vou fazer? Uma mudança que precisa estabilizar mais Mas vocês estão para uma pessoa
Aí a pessoa fica... É algo que pode desencadear uma crise. Sim, inclusive está ligado ao desenvolvimento cerebral. Porque se eu vou fazer aquilo que me agrada, eu tenho uma recompensa, né? Eu tenho uma série de dopamina no meu cérebro. Então eu quero sempre fazer a mesma coisa, falar sobre os mesmos temas. Então se eu não tenho aquilo, eu não tenho a sensação de prazer, inclusive gera sofrimento. E aí entram as crises, as desregulações, certo? Então não é vida. Professora, já aconteceu. Sim, pode falar. Pode desequilibrar o emocional. É porque, pra gente que é adicto, o lugar mais difícil de se estar é no lugar do outro. Pra gente que não tem essa dificuldade, a gente às vezes não entende coisas simples. Como, por exemplo, um restaurante cheio. As pessoas não levam um restaurante quer comer. Mas pensa na comida. Mas para o autista, aquela quantidade de estímulo, essa quantidade aqui de olhares aí focada aí em quem está aí, quem é autista sabe que para ele é demais. Você é autista? Não, o meu filho é autista. Mas aqui na sala nós temos alguém assim também. Então, assim, a exposição pode ser uma coisa assim. Sim, gera uma descarga gera social. Um transtorno, uma descarga social que no emocional dele é o limite. Então, assim, eu penso que a aceitação desse grupo, a gente está falando autista, mas ser adicto não é só ser autista, né? Mas a gente às vezes não compreender esse comportamento e expor a pessoa a algo que para ela é demais, pode ser uma coisa muito danosa para o cérebro dela. Inclusive você falou sobre a questão de estar em sala de aula e eu lembro sobre os estímulos sensoriais. Né? Existem estímulos sensoriais que fazem parte do desenvolvimento aqui, físico e cognitivo, a percepção sobre luz, percepção de ambiente. Né? Então, por exemplo, existem pessoas com hipossensibilidade ou hipersensibilidade, né? Tem dois tipos. Então, se eu estou aqui e eu tenho um excesso de estímulo, se eu sou autista com hipersensibilidade, aí eu tenho um excesso de luzes brancas que está me incomodando, eu tenho um excesso de barulho, eu escuto barulho da área, escuto barulho lá de fora, escuto barulho do corredor, escuto barulho do elevador. Então, eu tenho uma hipersensibilidade auditiva. Isso me faz querer parar, simplesmente. Colocar a mão no ouvido e fechar os olhos e fingir que eu não estou naquele momento para poder me regular. Então, muitas estereotipias motoras e, enfim, as desregulações, elas funcionam como um regulador. Então, se eu estou aqui cheio de estímulo, eu vou começar a fazer uma estereotipia vocal e eliminando os estímulos, né? Tanto que a gente tem os abafadores, a gente tem, enfim, as salas sensoriais também, para evitar esse tipo de hiperestimulação. Né? Do mesmo jeito que tem a hiper, tem a hipo, que é menos. Né? Tem gente que não sente tanta dor, né? Que se bate nos lugares que não sente dor, que é meio apático, assim, enfim. Tem as duas questões. Eu acho que um terapeuta ocupacional falaria mais do que eu, falaria melhor do que eu, mas existe a hiper e a hipossensibilidade. Eu normalmente no domingo eu fico uns e a gente, em diversas crianças, a gente tem muitas crianças lá que são autistas, alguns com laudos e outros que a gente percebe que é, mas os pais não levam para ter laudo. A maioria é de nível 1 ou nível 2, a gente não recebeu nenhuma que seja um nível tão alto, mas a gente sabe lidar com as coisas porque a gente tem treinamento sobre isso. Tem um menino lá que ele chega ao sentimento, ele tem sensibilidade com toque. Isso eu reparei por quê? Normalmente, não com toque físico, eu acho que seja mais por encostar em objetos, porque lá no quadro tem aquela parte de metal. Depende da textura, né? De textura. Ele encostou uma vez o braço e estava gelado. Aí ele ficou o dedo todinho assim tremendo. Isso, tinha gente que não sabia como lidar e começou a ficar nervosa. A gente não ter a calma, sentar lá com o menino, ele começou a ter mais contato físico com o menino. Nem que estimula também, então no meio de uma outra criança a gente tem que fazer alguma coisa para poder manter ele físico. Aí ele começou a ter um pouco mais de toque físico. Normalmente quando eu tô, ele chega perto, ou então ele chega no meu colo, pra ficar escutando a história. Porque talvez você seja uma pessoa que compreenda a hipersensibilidade dele, ele se sente mais seguro perto de você. Professora, só que nessa parte que a senhora falou da questão da rotina, meu irmão é autista. E na terapia, só pelo fato de às vezes ele trocarem um terapeuta, já é o suficiente para ele se desregular completamente. Às vezes um terapeuta sai e tem que fazer uma troca de terapeuta. Isso é o fim. Principalmente nos níveis de suporte mais avançados, né, eu tenho um paciente com nível de suporte 3 que
a gente precisava se organizar enquanto equipe, porque e ele sabia todas as terapias, o horário, então ele já chegava na troca assim me rastreando. Ele é assim? Ele sabia que era ele sabia que era eu naquele momento. Depois que passou da minha, ele perdeu completamente o interesse em mim. E era outra pessoa. Então a gente tinha que se articular enquanto equipe, porque quando faltava uma pessoa, nenhuma outra pessoa fora da equipe dele poderia atender. Né? Então, apesar de ter o impacto da quebra, era uma quebra menor porque era uma pessoa que ele conhecia, ele sabia o que ia fazer naquele momento. Mas existem várias estratégias que a gente pode utilizar e pensar para amenizar os impactos das mudanças. Né? Não é à toa que, enfim, terapeutas aí, vamos lá. A depender de cada caso. Outros dois exemplos, que é o comportamento de agressivo por impulso. Aí eu fiz aqui, ele quebra o brinquedo e tal. E esse segundo que é comportamento autolesivos, que é se machucar, morrer, se amanhar, e essas coisas. Esse quesito aqui daqui pode se dar, geralmente, a pessoa está muito estimulada, muito, e ela tem que externar o sentimento de alguma forma. Como ela não consegue externar de uma forma com outras pessoas, tipo, se acalmar, ler, não sei o quê, ela vai à automotivação. Enquanto isso, aqui são muito normais. Porque quando ela se vai nessa motivação, aí vira o foco daquele tratamento, a intenção seria essa. Então, depende para focar em que for da situação. Às vezes é realmente uma regulação. Às vezes é uma automotivação. Não, por isso que depende de cada caso, depende da situação, o que desencadeou. Entendeu? Geralmente a autolesão, né, a agressividade ou a heteroagressividade é decorrente de algum aspecto. Né? Na análise do comportamento a gente diz que nada é do nada. Então tudo tem um antecedente. Enfim, no behaviorismo a gente pensa dessa forma. Então, nada é do nada, então tem que ter sempre um antecedente. Então, o que gerou o antecedente vai dizer o que é ou a função do comportamento. Isso a verdade é o aparelho. Esse comportamento também pode estar presente no autolesivo no borderline, não é isso? Sim, mas aí a função é outra. No borderline, a função da automutilação e alguns transtornos depressivos, né, maiores, a função da mutilação é realmente tirar aquela dor. Eu não sei se vocês sabem, mas isso que eu confundi com... Vocês acharam do Dr. House? Sim. O Dr. House ele usa uma bengala porque ele sente muita dor na pele, né? E aí tem uma determinada fase, ele é viciado em Viagra, é um analgésico muito forte. E aí ele passa um tempo sem usar, que ele tenta se desintoxicar. E ele entra numa loucura que ele chega a enfiar uma faca na perna para que a dor da abstinência seja transmitida para a dor física. Porque se você tem uma dor maior do que a que você está sentindo, vai se transferir. Teve nessa parte assim que ele parou de tomar o remédio, ele imaginou um dia inteiro. Ele achou que tem uma médica lá que ele achou que ele tinha ficado com ela, sendo que na verdade ele estava sozinho em casa. Ele achou que ela tinha ajudado ele a desintoxicar e tal. E ele tentava falar com ela, sendo que ela achava que ele estava falando de uma outra situação que aconteceu em outro dia. Tanto que ele foi internado depois disso. Ele começou a alucinar, né? De abstinência. Teve uma alteração na senso-percepção. Mas para finalizar um pouquinho lá dentro, porque mesmo que isso possa ser ligado a vários transtornos, temos vários exemplos, por exemplo, o mais recente, e pode ocasionar vários comportamentos atípicos em crianças, é as crianças da pandemia. Ficar isoladas, ao excesso de tela, os pais não deixarem elas se envolverem, elas não poderem brincar lá fora. E eu acho comportamentos atípicos que hoje em dia podem ser ligados até ao autismo, ao TDAH, a falta de atenção, o desenvolvimento tardio da fala, do movimento motor, do interesse. Isso é só um adendo. O TDAH também entra no atípico. Ele é neurodivergente. Neurodivergente. Mas é atípico. Mas quando eu vou procurar o significado de atípico e
ele bota como neurodivergente como sendo atípico. Neurodivergente sendo atípico. Tanto que eu já vi, até quem tem tag entraria nessa categoria. Sim. Quem tem o quê? Tag. Que é o transtorno obsessivo generalizado. É tag. Ansiedade. É ansiedade generalizada. É toque ou Então, Tag. É. Todd é opositor. Não, o TAG não entra não. Todinho não, mas é muito comum. E quem tem os transtornos de quem é autista, TDAH, é muito comum ter TAG. Eu já vi as pessoas falando que entra. Aí eu já não sei. Vamos lá, quem vai lá nesse debate? Vocês vão fazer algum adendo complementar? Alguma coisa? Então, eu vou aqui fazer uma fala para a gente finalizar a aula. Sim. Mas era só para complementar o que eles estão falando. O debate sobre TAG, TOTS, TDAH, TEA, todos os T's, né? Assim. Os transtornos em geral, eles entram como atípicos? Então, ele falou, era esse debate que a gente ia finalizar aqui para deixar vocês irem para casa com muitas dúvidas na cabeça. Fica isso. O que é que eu estou dizendo? Eu ia dizer que é transtorno opositor desafiador, que é chamado TOD, né? Carinhosamente chamado como todinho. É uma criança que ela tem alguns desvios de conduta, né? Que ela é agressiva, que ela não respeita regras, não respeita a autoridade e tal, que evolui para um transtorno de conduta. O transtorno de conduta TC já é um agravamento do TOD. O agravamento do TOD se dá quando, por exemplo, existe uma falta de empatia, maltratos a animais, maltratos a pessoas em casa. Do TC, a gente tem uma evolução, né, como todo Pokémon, que evolui para a psicopatia, a sociopatia. Eu pensei que você ia dizer Shirazade. Porque a senhora fala Pokémon, porque a senhora fala, o Todd na minha cabeça, eu faço associação, eu estudo assim, eu faço associação com o Charmander. Aí, depois, e vira o Charizard. E depois do Charizard. Acabou, só tem esse. Não tem. Tem o Charizard Y e o Charizard. Aí vai virar. Eu não falei nada, vocês ficam aí no Pokémon. Mas é bom fazer assim, hoje a porta abriu. Então a gente Tá amarrado. Então a gente fala mais um Pokémon, fala outras coisas. Melhor que todo mundo conhece. Digimon, foi Digimon? Digimon. Não lembro muito desse Digimon. É o Ursinhos Carinhosos. Ursinhos Carinhosos. Nossa, Deus, você não falou nada. Os ursinhos carinhosos não tem o Pokémon tem. Aí, como eu ia dizendo, como todo Pokémon evolui, a gente sai do histórico do TC e para um transtorno. Não, Charizard não. Charizard não, é Charizard. Charizard é a Aí a gente vai para uma sociopatia ou psicopatia, certo? Quando esse transtorno ele não é tratado. Não é regra, é uma exceção, se não for tratado. Precisa de uma equipe toda que intervém. Muitas vezes a gente encontra excesso de diagnóstico, não é? Eu acho que existe um excesso de diagnósticos, até porque existem diagnósticos que eles se complementam ou eles se mascaram uns com o outro. Então, existem alguns estudos sociais, inclusive em psicologia social, que mostram muitos TODs sendo diagnosticados em pessoas que são pobres, pessoas de periferia. E aí a gente fica, liga um radar para alguém. Então, pessoas de periferia, por que elas estão mais ligadas ao transtorno opositor desafiador, que não segue regras, transtorno de conduta, né? Então, seria um adoecimento ou um excesso de diagnóstico em uma população social específica, né? E aí, por isso que eu disse que essa aula aqui é para vocês saírem com dúvidas, porque uma definição de um diagnóstico, ela se dá somente com um carinho na assinatura. É uma análise que nem sempre, e lógico, eu espero que seja uma exceção, nem sempre essa análise ela é bem feita, né? Para a gente conseguir um diagnóstico de TEA, TDAH, TOD, transtorno de conduta, é necessário uma avaliação longitudinal em uma equipe multiprofissional para o médico carimbar assim, pronto, agora é TEA.
Não o menino chegar no consultório, passar 10 minutos e o menino tem. Entende? Então é preciso essa consciência clínica, na verdade, do que é esse excesso de diagnóstico, se existe esse diagnóstico, né? E a gente visualizar também que em saúde mental é muito difícil a gente ver coisas assim, sintomatologicamente hiperdefinidas. Então vai ter, sei lá, um check, um comportamento todo desafiador, a gente vai ter um heterolesão, a gente vai ter um autolesão, a gente vai ter um frangofilia, né? Enfim, não é um check que a gente vai marcando um ok, não. A definição também tem que estar caracterizada ao longo do tempo constantemente, né? Não só aqui, porque tipo, tem vários a criança tem primeira infância, segunda infância vai mudando. Isso, exatamente. Por isso que a gente precisa saber o diferencial. Tanto por isso que dá um período para você poder dar um diagnóstico para a pessoa, porque você tem que analisar ela por bastante tempo para você saber. Por isso que eu disse que um diagnóstico bem feito é um diagnóstico e um acompanhamento. Por isso que agora tem um diagnóstico de uma opção de autismo. Por quê? Porque uma criança pode ter uma dificuldade na fala inicial. Exatamente. Mas aí ela já pode ser encaminhada para a terapia, que aí muitos pais negligenciam. Mas eu demorei também. Mas se ela já é encaminhada, depois se ela chegar ao marco de desenvolvimento, sai o diagnóstico. Não é uma coisa. Isso, exatamente. Por isso que não é um check que a gente marca numa caixinha assim, né? Então, um transtorno é algo muito complexo, principalmente um transtorno do espectro, né? Que é uma coisa tão grande e tão ampla que cada pessoa autista vai ter uma característica diferente. Muita gente vai ter uma consulta só com o meu, já sabe. Agora falando do aspecto da pessoa que é o DEA, né? Tem um aspecto com 2 e 3, suporte. Mas eu já vejo alguns doutores falar também sobre a esquizofrenia, também tem um aspecto bem se você antigamente eu não via isso nos outros transtornos, se falar desse aspecto. É porque na verdade foi atualizado esse ano, não é? É novo, o DSM. Foi atualizado esse ano. E a toda atualização tem uma característica diferente. Só para finalizar, se você ler, por exemplo, o Lacan, lá no ano de 1970, qual caminha, ele já caracterizava a esquizofrenia de tipos diferentes. Existem tipos diferentes de esquizofrenia, de psicose, de depressão. Sim, transtornos de humor são alguns, né? Transtornos de personalidade também são alguns. E aí tem dois tipos. Por isso é muito complexo. É isso. Boa aula. Vou para casa.